Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Agora já numa quarta parte, e o assunto da repreensão no momento, outra vez, murmurações. Murmurações. Sempre consideremos, haviam situações difíceis, mas não adianta murmurar. É só conversar com Deus, pedir, ou o próprio Deus, na hora certa, Ele dá a resposta do que é necessário, opera o que é preciso, em socorro ao povo, numa caminhada que é difícil. Mas é uma caminhada difícil para aprendizagem mesmo. Nós temos colocado já anteriormente esses versos que eu citei de novo nesta abertura da lição, e que são o texto que diz: pega-te a correção e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Provérbios capítulo 4, verso 13. E depois em Coríntios: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É 1 Coríntios 10, 11. E também a palavra de Romanos 15, 4, que diz: tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E nós vamos entrar então na nossa lição, em Números capítulo 11, os primeiros versos, quando se tem como observação o que dizemos: o povo murmura, mas Deus tudo ouve e os repreende. Números capítulo 11, vamos estar abrindo e fazendo a nossa leitura. Inicio lendo os 3 primeiros versos, e que dizem para nós: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Esse assunto aqui, este acontecimento, é somente nesses 2 versos. O povo se queixa das dificuldades, naturalmente, do deserto, mas Deus ouviu e Deus repreendeu-os, mandando fogo entre eles. E vamos outra vez observar Moisés e Arão
correndo para a intercessão diante de Deus, e Deus os ouve. E aqui esse ponto importante, irmãos: Deus sabe tudo, conhece tudo. E nós temos mais é que falar com Ele. E tem um jeito de falar com Deus que não é murmuração. Nós precisamos aprender isso. Apresentar o problema que sentimos, a dificuldade que encontramos, e conversar com Deus, expondo isso, sem, entretanto, a nossa colocação parecer mais uma murmuração do que, na verdade, vamos dizer assim, pedir socorro de Deus. Deus sabe diferenciar uma coisa de outra. E Deus viu aqui murmuração como uma coisa ruim. E a repreensão já foi direta, não teve meios termos, nem um aviso prévio de que deveriam se corrigir daquilo que estavam falando ou queixando-se. A repreensão foi imediata. E só parou o fogo, a destruição que Deus faz vir no meio do povo, quando Moisés e Arão foram interceder. Mas queria destacar isso. A importância da oração, irmãos, em especial daqueles que são responsáveis pelo povo. Vamos dizer assim, os pastores ou os dirigentes das igrejas, os que são responsáveis por grupos diversos, departamentos da igreja, ou, vamos dizer assim, os pais de família pedindo socorro a Deus, e dentro dessa situação de um líder, Deus dá atenção ao líder que já apresenta-se diante de Deus em clamor pelo povo. Por isso que, observem, são pessoas constituídas a quem, na verdade, Deus ouve. Se não quis saber nada do povo, já saiu o juízo, vamos dizer assim, em destruição, mas quando há o clamor, aí Deus recua. Aí Deus usa de misericórdia, Deus perdoa porque alguém clamou, pediu misericórdia, e pronto. Volta-se em Hebreus capítulo 5, quando diz que os que são constituídos por Deus, são constituídos para tratarem das coisas de Deus. E a função é auxiliar o povo, não é castigar o povo, vamos observar, ter misericórdia do povo e clamar em favor do povo, porque esta é a função. E eu quero ler as palavras exatas, Hebreus capítulo 5, quando se coloca para nós: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então observe bem, vamos dizer assim, como que aqueles que são constituídos por Deus para uma tarefa, numa liderança do povo, parte do povo, como Deus ouve, porque foi constituído por Ele mesmo. Ele deu, vamos dizer assim, a responsabilidade, ou vamos dizer, a chamada para estar num trabalho, e Ele ouve. Então vamos usar disso, clamar mais em favor do povo. E muitas vezes somos tendentes mais a agir com severidade, em correção, castigo, na nossa linguagem, suspensões, disciplina, exclusões, mas isso aí, vamos dizer,
é o último caso. Deve haver primeiro a situação de clamor pelo que pecou, ou orientação para não pecar mais, e pronto. Se ouvir, já é o suficiente. Já é o suficiente. Então observe, nós temos que trabalhar a favor do povo. E o a favor é até nesse ponto. Pedir perdão, pedir misericórdia. Não é que o povo esteja bom ou não, ou bem. Não está não. Mas a nossa função não é outra senão essa. Primeiro é interceder. Temos que ser a favor. Aí vamos entender o que Jesus fez. Jesus veio a esse mundo e não se colocou contra o povo, mas a favor do povo, buscando o perdão de Deus. E ao mesmo tempo se dava como preço de resgate da nossa alma. É assim que é a instrução básica das coisas de Deus. Muito bem. Então o povo murmura e vem fogo da parte de Deus. E continua depois no verso 4 até o verso 6. Nem acabou uma história, já começa outra. Quando se diz aqui: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Misericórdia. Então, alguém aqui chamado de vulgo, sem entendimento, alguém que estava no meio do povo, mas não vivia como devia ser próprio do povo de Deus. Mas na verdade depois diz o verso que Israel foi levado. Se o início foi com um grupo de pessoas, mas depois todo Israel está murmurando. Todo Israel. Pronto. Assim inicialmente não vemos pressa de Deus repreender. Mas o que vemos é Moisés, sim, colocando-se diante de Deus e achando que seu cargo é muito pesado. Mas vamos ver Números, no capítulo 11, o verso 18 a 21. Quando Deus responde a esse queixume novo do povo: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Verso 20: mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: paremos um instante. Então Deus fala que vai dar, que a carne. Observe que o maná não foi interrompido. Dia a dia vinha o maná para o povo, mas queriam mais e queriam carne. Se Deus deu para eles maná, eles tinham que considerar
o Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, que é cheio de sabedoria, se deu maná, é porque é suficiente. E ao mesmo tempo poderia ter algum significado. E há significados, na verdade. Em outros lugares nós vamos ver citações é que Deus os manteve com maná para os humilhar e para os ensinar. O que eles precisavam é do suprimento que Deus desse, e não daquilo que a sua cobiça os incentivasse, os impulsionasse a pedir ou a querer. Ou seja, a porção dada por Deus é suficiente para depender de Deus, e não iria faltar mais nada. Mas quiseram a mais, aí é a cobiça. Deus falou: vou dar carne até vocês cansarem de comer carne. E pronto. É nesse ponto que Moisés vai dizer, 21: e disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. 22: degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? E Deus responde a Moisés. É Moisés que está assim como que achando difícil Deus fazer isso. E observe que Moisés, falando desse jeito, Deus não teve a palavra de Moisés como murmuração. Nós poderíamos dizer, né? Moisés também murmurou. Não, ele mostrou a sua, vamos dizer assim, a sua análise, que era uma coisa dificílima. Como que Deus faria isso? E isso não foi entendido como murmuração. Se for colocar esta palavra junto com as palavras de Jó foi muito mais grave nas palavras que ele falou para Deus, e Deus também não teve como murmuração, e Deus aceitou a Jó. E falando pesado, Jó falando pesado. Mas depois, no outro lado, nós vamos ver também a explicação que Jó falava do íntimo do seu coração, e como ele mesmo disse, estava em grande necessidade. E não é normal que um animal que esteja faminto clame por alimento? Ou por acaso o gado, quando está no coxo cheio de alimento, por acaso ele fica mugindo? Não, vai comer logo a comida que já está ali. Isso significa que era algo do fundo da alma, cheio de necessidade e dor de Jó, que expressava diante de Deus. E Deus aceitou as palavras de Jó, mas não aceitou as palavras dos seus 3 amigos. Elifaz é um deles, e depois os outros 2, que falaram também largamente, mas Deus não aceitou. Aí para nós a observação de que palavras que parecem bonitas não quer dizer que são aceitas por Deus, não, porque Deus rejeitou as palavras deles. E muitos leem Jó, abrem em qualquer lugar, palavra de Deus. Não, cuidado. Se é de Deus, é de Deus, mas se for do Elifaz ou dos seus amigos, recua. Em alguma coisa estão falando errado, e Deus não aceitou. Muito bem, estamos aqui ainda em Números capítulo 11. E observe que a resposta, ou mais assuntos, vão continuar já no verso 31 a 34, quando se diz: então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar,
e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e quase 2 côvados, 90 centímetros de altura sobre a terra. 22. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Ou seja, codornizes em grande quantidade. 33. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor, a ira de Deus, contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma grande praga, uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavaá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. E essa palavra difícil significa sepulcro da concupiscência. Cobiçaram e morreram. É a mesma palavra que nós temos aí em 1 João, quando João, escrevendo, disse: não ameis o mundo, porque o que há no mundo, senão a cobiça dos olhos e da carne, e a soberba da vida. E isso não é de Deus, é do mundo. Muito bem. E o verso 34, então, mostra que houve uma grande mortandade. Não se fala aqui quantos, mas houve uma repreensão de Deus. Continuando, como eu tinha dito, diante dessas colocações todas, Moisés se sente como que sobrecarregado, porque chegaram para Moisés e querem solução daquilo que para Moisés é impossível. Aí observe que para Deus é possível. Deus mandou, acabou. De onde apareceu, não sei. Aqui diz que um vento soprou do mar para a terra e trouxe codornizes. Deus que multiplica pão e que faz aparecer peixe para os pescadores Pedro, Tiago e João encherem o barco, não pode também multiplicar codornizes que estejam voando no seu processo de migração? Para Deus não faz diferença. Ou já existia e Deus desviou o seu curso, ou Deus fez se multiplicarem de alguma forma, caindo no arraial, alimentando o povo. Deus fez o que para Moisés era impossível, mas face a isso é que Moisés chega diante de Deus e reclama. Posso falar a palavra reclama? Então vamos, melhor do que murmuração. Mas ele expõe diante de Deus desta forma, verso 11: e disse Moisés ao Senhor Deus: por que fizeste mal ao teu servo? E porque não achei graça aos teus olhos, pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Aí que Moisés diz: concebi ou gerei eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me.
Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Ou seja, Moisés temeu o povo de que lhe sobreviesse alguma coisa a mais, e pede a Deus para morrer. Misericórdia. Alguém já sentiu essa carga na responsabilidade das coisas de Deus? Elias pediu para morrer também, porque achou inútil a sua tarefa. Olhando, só sobrei eu. Mas Deus diz: não, tem 7.000. Então, nós temos que obedecer. O que fruto está dando? Se Deus mostrou fruto, bem. Se Deus não mostrou fruto, isso fica com Ele. Mas se Ele mandou, façamos. E a palavra de Deus não volta vazia. Pode ser que nós não vemos, como Elias não viu. E a partir daqui então, nos versos seguintes, é que Deus vai dar resposta a Moisés quanto a esta colocação. Está muito pesado o meu cargo, eu não dou conta assim. Verso 16, capítulo 11, verso 16: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. 17: então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E ainda, verso 24, porém, 24: e saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Mas entretanto já estavam selados e com autoridade e sabedoria de Deus para administrarem as questões do povo, ajudando a Moisés. Então observe bem essas particularidades. É como se fosse o batismo com o Espírito Santo, né? Que aconteceu em Atos dos Apóstolos, e aqui algo semelhante. Profetizaram ao receber a porção do Espírito de Deus. Irmãos, é interessante entender esse ponto. Deus tirou de Moisés, Moisés não ficou vazio não, continuou com a mesma autoridade. Depois temos história e mais história ainda de Moisés. Como que é isso? Deus tira dele uma porção do Espírito, reparte para 70, e todos os 71 agora, vamos dizer assim, estão julgando o povo, administrando as questões do povo. Era para estar cada um com uma porção pequena, né? Mas não interessa. A porção que Deus der é suficiente para o propósito que Deus quiser. Aí que vamos entender também. Elias, profeta de Deus, e citado como o maior dos profetas, vai partir desta vida, arrebatado por Deus. Eliseu pede porção dobrada. Ele recebeu sim ou não? O que os irmãos diriam? Se for ler lá em Reis, capítulo 2,
Elias disse: dura coisa me pediste, mas se você me ver quando for tirado da terra, acontecerá isso. E nós vemos que quando Elias é arrebatado, Eliseu vê. Se ele viu, e lá diz assim mesmo, então ele recebeu porção dobrada. Mas porque está com porção dobrada, ele ficou maior do que Elias? Continuou Elias sendo o exemplo máximo de profeta, ou seja, como o maior dos profetas, para que depois, então, vindo João Batista, que é o maior de todos, não houve outro maior do que João Batista, disse Jesus. Mas João Batista veio na medida de Elias. Então Elias e João Batista são os maiores profetas. Mas Eliseu está com porção dobrada. Tá. Ele podia pedir 10 vezes mais, mas o ministério dele era aquele que ele tinha que executar. E vou dizer assim, perdoe dizer, com a metade do Espírito Santo que estava em Elias, ele faria a obra. Ou com uma gota só do Espírito, vamos colocar assim como azeite, ele faria a mesma obra, porque não faz diferença Deus operar muito com uma gota do seu Espírito ou com o mar do seu Espírito. Não faz diferença para Deus. Então, quem é valorizado na sequência das coisas de Deus é Elias. E maior do que Elias é João Batista. Se João Batista é mais do que Elias, Elias é o modelo de um máximo, então Eliseu ficou abaixo, ainda que com porção dobrada. Não faz diferença. Mas a missão que Deus deu para ele, e no final das contas Elias que é o maior dos profetas antes, vamos dizer, no tempo, do que João Batista. Mas chegando João Batista, ele é o máximo. E para depois dizer assim também: e no reino de Deus, na revelação que há em Cristo Jesus, o menor de nós é maior do que João Batista. O irmão e a irmã se sentem maiores do que João Batista? Maiores do que Elias? Ou do que Eliseu? Mas não é a visão nossa, é a graça de Deus em nós. Deus olha para nós e vê muito mais coisas do que houve nos profetas antigos, nesse aspecto de que Deus está valorizando conforme o ver dele, não segundo nós analisamos. Quem tem porção dobrada do Espírito tem que ser maior do que o que tem metade só. Mas não foi assim que aconteceu com Elias e Eliseu. Mas é interessante nessa passagem de Moisés achar pesado o seu cargo e Deus repartir. Agora os versos 26 e versos seguintes: porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então vamos entender esse verso. Tinha 2 que estavam na relação, mas na hora de comparecer lá na porta da tenda da congregação, para onde foram convocados, eles não foram. Mas o Espírito de Deus achou-os onde eles estavam e fez vir sobre eles o Espírito, e eles profetizaram. Ou seja, receberam aquela responsabilidade, aquela autoridade, capacidade para ajudarem Moisés em conduzir o povo. Mas não estavam lá. Ou seja, a chamada era de Deus, Deus confirmou onde estivessem. Continuando aqui,
verso seguinte diz, 28: E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Vamos entender? Chegou a notícia para Moisés: tem dois que não estão aqui e estão profetizando lá. Josué, mas é Josué mesmo, que vai ser líder em lugar de Moisés. Falou para Moisés: proíbe isso, que esses homens aí falem em profecia, ou que não receba o Espírito de Deus. Ele não raciocinou isso, e Deus que deu. O que Moisés poderia fazer? Verso seguinte: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Olha aí, o que Josué falou não tinha sentido. E Moisés disse: está com ciúme de mim? Ou seja, alguém não pode também ser usado por Deus na congregação? Tem que ser só eu? Quem dera que o povo todo fosse cheio do Espírito de Deus. Então vamos entender, irmãos, para entre nós também não ter essa inveja, ou essa soberba de achar que só eu. É errado. Por isso que Paulo depois vai ensinar: preferi-vos em honra uns aos outros. Então na obra de Deus não pode haver essa contenda, esse ciúme por cargos ocupados por alguém e não por mim. Eu que tinha que culpar, ou tem que culpar fulano e não Beltrano. Não tem isso. Precisamos entender: se Deus está fazendo, o que mais você quer fazer? Aceita e dá graças a Deus. Agora, a gente vê muito, mas principalmente quando mais se eleva dentro de grupo religioso, tem muitos que contendem uns com os outros para terem oportunidade à frente. Mas Paulo disse: cuidado para vocês não devorarem uns aos outros. Cuidado para uns não devorarem uns aos outros. Misericórdia, Paulo falando disso. Mas não sei como eu poderia dizer. Se vocês forem atentos para o que acontece em nosso redor, em grandes ministérios ou em lideranças, vamos dizer assim, lá no topo, no meio cristão, a gente vê, mas muitas vezes alguém puxando o tapete um dos outros, fazendo de tudo para o outro ser condenado em alguma coisa, pronto, para não ter esse para disputar numa nova oportunidade que exista numa eleição. Estão me entendendo? Isso aí é errado. É errado. No caso de Josué, ele não entendeu que Deus é que deu. O que Moisés vai fazer? Impedir? Só Moisés é que pode ser cheio do Espírito de Deus? Não, quem dera que todo mundo fosse, todo o povo de Israel. E é o fato que, de fato, em verdade, Deus quer fazer, quer encher todos do seu Espírito. E o modelo está naquela palavra: tem mais vaso aí para ser enchido? Enquanto houver vaso, a boticha da viúva vai derramar azeite. Só vai parar de derramar azeite quando não tiver mais vaso. Ou seja, Deus quer encher a todos do seu Espírito. Quando que ele para? Quando não tem mais vaso. Então, um caso particular
nessa história que é interessante. Josué com ciúme de Moisés, achando que só Moisés é que pode liderar o povo e que pode profetizar e que pode. Quem dera que todos pudessem. Mas, por outro lado, Deus fazendo está feito. Continuando, indo para o capítulo agora 20, outra murmuração. O povo não aprende. Só no capítulo 11 já tivemos 2 murmurações. Outras mais já tivemos aqui nos capítulos que eu estou pulando agora, porque a sequência na minha exposição conduz ao capítulo 20. E uma nova murmuração achamos ali, os 6 primeiros versos. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado, morrido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais, e porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Observem isso. Agora eu pergunto, por que estão cobrando de Moisés? Quem é que dirigia o povo? Quem dirigia o povo? Era Deus. Como é que Deus dirigia o povo? De noite a coluna de fogo, e de dia a nuvem. Quando a nuvem se levantava dos tabernáculos, era sinal para o povo desmanchar a tenda e preparar para a caminhada. E quando a nuvem parava, pronto, era para estacionar, acampar. Então quem dirigia o povo? Era Deus. E foi assim o tempo todo. Agora, nessa hora, eles cobram de Moisés: você está nos trazendo para uma terra má. E Moisés podia dizer: olha a nuvem, quem conduz o povo é Deus. Não sou eu. Mas não querem saber. Estão murmurando. E diz o verso 6: então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E continuando, nos versos 7 em diante, capítulo 20, versos 7 em diante. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor Deus, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós?
Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Paremos nesse verso 11. Foi isso que Deus mandou Moisés fazer? Foi isso? Observe como a gente tem que vigiar e não ultrapassar o que Deus falou. Deus falou: falai a rocha, e a rocha vai dar água. E Moisés, nervoso, bronqueado, vamos dizer assim, com o povo, desafiou o povo: é eu que tenho poder de fazer essa rocha dar água para vocês? E bateu o cajado dele na rocha 2 vezes. Saiu água, mas ele não fez o que Deus mandou. Ele não fez. Houve uma outra ocasião, esta é a segunda, em que o povo reclama por água e Deus diz: bate na rocha. Lá era para bater mesmo, e vai sair água. E agora não é para bater, é para falar. E aí pode ter muitos significados, já que a rocha é Cristo que os conduzia. E Cristo não pode ser ferido 2 vezes. É uma vez só que ele morreu. Está claro, irmãos? Uma vez só. E jorrou água. Está precisando de mais água? Fala. Mas não é para ferir mais. Então Moisés errou. E aí o verso 12 é que aponta: e o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. O que estamos falando? Observem que Deus deu água, mas Moisés recebeu esta palavra difícil: você não vai fazer o povo entrar na terra prometida. Você não, porque você não creu no que eu falei. Ou, na nossa linguagem e simplicidade de entendimento ou percepção, ele não obedeceu. Era para falar e ele bateu conforme a primeira vez. A ordem era diferente. Irmãos, são mistérios de Deus. Na verdade, Moisés não era para levar o povo até Canaã. Moisés representa a lei. A lei não leva o povo à terra prometida. O que levaria o povo à terra prometida é a graça. A lei tem essa contribuição, apontando a graça. Mas a lei não leva, porque pela lei vem Paulo depois em Romanos dizendo que pela lei vem o conhecimento do pecado, porque eu não pecaria se não tivesse a lei dizendo: não farás tal coisa. Mas o momento que a lei diz não faça, aí despertou na carnalidade nossa o questionamento: por que não? Aí Salomão disse: o proibido é mais doce. É a carne que fala, sem sabedoria, só no desejo de contentar a sua curiosidade ou vontade. Por quê? Não. Aí peca.
Então não é Moisés que faria entrar o povo na terra prometida, mas tão somente a graça, agora simbolizada em Josué, que é um nome, vamos dizer, ligado, relacionado com o nome de Jesus, que viria depois. Jesus sim é que levaria o povo a atravessar o último obstáculo, que é a morte, para chegar ao céu. São detalhes muito interessantes que a gente fica parado pensando. Então essa queda de Moisés já estava prevista mesmo. Estava prevista. Mas era para ensino nosso também. E agora vamos contender com Deus? Por que Deus permitiu isso? Não. É a vontade dele e assim ele quis fazer. Mas continuemos um pouco mais. Vamos para outro assunto. O outro assunto está em Números capítulo 20, no verso 14, logo em seguida do que lemos anteriormente. Está escrito assim: Moisés solicita passagem pelo Edom. Lendo o verso 14, depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Diminuindo a leitura, Moisés pede a Edom. Quem é Edom? É Esaú. Quem é Esaú? Irmão de Jacó, que é Israel. Então por isso que Moisés fala, representando o povo no deserto, fala ao povo de Edom: deixa-nos passar o teu irmão, cortar caminho no deserto. Mas Edom não quer saber. Não venho não, que nós vamos te esperar armados. Ou seja, dizendo que se entrassem haveria guerra. Mas diz a palavra que Moisés simplesmente, vamos contornar a terra de Edom. E nesse contornar a terra de Edom, na falta desta ajuda, dessa permissão de Edom, o povo vai entrar em região difícil de caminhar, tornando a trajetória e jornada do deserto muito mais dolorosa do que já era, e com isso vem outras consequências. Então Edom não deixa passar, mas diz a palavra que Moisés atentou para isso, não quer deixar a gente passar. Vamos embora, vão em frente, contornando a terra de Edom. Está no verso 21. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Observe o cuidado de Deus, irmãos, com a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, que não coloca o povo de Israel contra eles. Respeita que são irmãos, mas esses irmãos que são respeitados aqui
nunca tiveram misericórdia nem respeito para com o povo de Israel, que era seu irmão. Mas depois vem lá, em Naum e mais algum outro profeta, dizendo: Edom vai ser exterminado. Observe a falta de misericórdia de Esaú, que é Edom, para com Jacó, que é Israel, levou à condenação desse mesmo povo. Então a palavra está nos ensinando a usar de misericórdia com aqueles que são próximos de nós. E na verdade vem o Evangelho dizendo para nós amarmos até o inimigo. Muito bem, e vai continuar a história que estamos trazendo aqui. O assunto continua ainda. O caminho é difícil. É o último título que temos aí. Ninguém quer cooperar, mas temos que crer em Deus e ir em frente. Deus é que vai ser o nosso socorro. Ainda que todos sejam contrários, nós temos que partir em frente, esperando nas misericórdias de Deus. Capítulo 21, verso 4 e 5, vão colocar para nós ainda. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio ao desprezo, fastio deste pão vil, ou seja, desprezar o maná. Verso 6, vem a repreensão de Deus. Murmuraram, vem a repreensão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor Deus e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aí muitos questionam: mas por que Deus mandou fazer a serpente de metal? Não é proibido fazer imagem de escultura? É. Só que o sentido da lei é para não servir, para não se inclinar, para não usar como, vamos dizer assim, representante de uma divindade e clamar por socorro. Então Deus mandou fazer, faz. Agora é para suplicar a serpente? Não. É para se inclinar diante dela? Não. É para servir a serpente? Não. É para quê? Se foi mordido por uma serpente, olha para o que está lá colocado, só olhar, já era curado, não morria. E aí já está Deus dando para todos nós o modelo da salvação. Quem que não pecou neste mundo? Quem que não peca? Então o jeito é olhar para aquele que está no madeiro, porque ele tomou as nossas culpas, ele se fez maldição em nosso lugar. Se entendemos isso, que ele levou sobre si as nossas iniquidades e pagou por elas, então não temos dívida.
E nisso está a salvação. Ele é o fiador. E Deus, vamos dizer assim, ó, Jesus toma esta representação e coloca depois para Nicodemos em João capítulo 3. O que está em João capítulo 3? A palavra que diz para nós bem claro, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele, Jesus, seria levantado, para que todos que olhassem para ele, vamos colocar nessa linguagem daqui, pudessem ser salvos e não morressem. Então era o modelo aqui colocado de Jesus crucificado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra vez, somos salvos pela redenção que há em Cristo Jesus, e não por mérito ou santidade nossa suficiente para ter direito de entrar no céu. Não, é a operação de Deus em nós, através do sacrifício da cruz. E aí está essa colocação nova para nós. E termina esse assunto no verso 9. Muito bem, e caminha na frente, agora verso 16 desse mesmo capítulo 21. Se irmãos atentarem aquilo que nós estamos pulando, nós vamos ver que o povo de Israel no deserto não estava fraco não, porque Deus estava com eles. Eles vão enfrentar muitos povos nessa jornada, por esse caminho difícil, e são vencedores, vencem tudo isso. No verso 21, temos outra vez, mas antes no verso 16, diz no verso 16, aqui uma providência de Deus: e dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Não temos muitos detalhes aqui. Então Israel cantou este cântico sobre esse cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. E o verso 18: tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com seus bordões. E no deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e continua a caminhar no deserto. Então houve esse fato, que Deus falou com Moisés, que lhes daria água, mas pelo jeito o povo teve que cavar. Escavaram onde Deus deve ter apontado ou ensinado a Moisés, e cavaram, tiveram o trabalho de cavar, e saiu água, acharam água, e o povo teve água no deserto. Interessante, né? 2 vezes a rocha forneceu água. Aqui Deus fala com Moisés: vou dar água, manda escavar. E eles vão cavar. Quem que entende? Em cada situação, uma forma diferente de agir. Nós temos lá em Eclesiastes, capítulo 3, há um tempo para todo propósito. Mas o capítulo 8 vai dizer: e há um modo. Há o tempo de bater na rocha, bater água. Há o tempo de falar para a rocha: é a rocha da água. E há o tempo de ter que cavar para ter a mesma água. O que fazer? Buscar de Deus sabedoria para, na hora certa, agir da forma correta. Tem um tempo e tem um modo. Mas no capítulo 8 vai dizer: aquele que guarda os mandamentos saberá o tempo e o modo. Então, outra vez a palavra de Deus sendo zelada, guardada, cumprida, é que vai trazer essa sabedoria para isso. E depois no verso 21, então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar
pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém, Seom não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Seom, o rei, congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. 24. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Armon ou Arnon até o Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Pronto. Verso 25 ainda. Assim Israel tomou todas essas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. E aqui, em Números, nós cessamos esse particular. Observem, os amorreus aqui não só deixam Israel passar, como atacam Israel. Pronto, é a sua destruição. Que o povo de Israel, com Deus operando no meio deles, vence os amorreus e toma as suas cidades e passa a habitar em todas elas. Aqui precisa ter um cuidado. Era para atravessar o Jordão e morar na terra de Canaã. Por que estão morando antes? Porque lá atrás, antes disso, houve um momento em que as tribos de Ruben e Manassés e Gade, parece, pediram a Moisés: essa terra é boa, boa para gado, e nós temos gado, trabalhamos com gado, dá para nós essa terra. E Moisés vai falar com Deus, e Deus diz: tá bom, pode dar para eles, mas não tem que ir para Canaã. Era só figura da verdadeira Canaã. Não queiramos fazer como essas tribos fizeram, aqui com sentido, porque era só figura. Não atravessar o Jordão para ter a terra prometida, mas indo para o céu não tem que pegar a terra para cá não. Atravessa o Jordão, vão para lá, vão para a terra prometida por Deus, e não alguma coisa substituta que possa haver. Não tem substituição. Ou é Canaã celestial, ou não entra no céu do nosso Deus. Aqui podia, e eles entraram e ficaram nessa terra. Depois, todos os armados dessas tribos que estão morando antes vão atravessar o Jordão, vão combater os combates das outras tribos para conquistar a terra de Canaã. E quando sossegou isso, eles voltaram para suas casas antes do Jordão. Então, em particular, que precisamos entender por que Deus permitiu. Não era só figura. Na própria permissão de Deus está representado isso. Agora, se fosse a terra definitiva, Deus ia dizer: de jeito nenhum, tem que pegar a terra do outro lado. É lá que está o manar do leite e do mel. E nós temos por último as duas partes da Bíblia, dois trechos, em João 16:33, quando Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. A palavra é essa. Mas gente costuma ser meio ousado, né? E diz: se Jesus venceu, nós venceremos. Essa palavra não está escrita, mas é verdade. É verdade. Com Jesus alcançaremos tudo. Então vão entender, não está escrito, mas o princípio é esse. Todos que estão com Jesus vão vencer as lutas deste mundo. E depois vocês veem lá em João, já na carta, João dizendo que nós vencemos o mundo. E onde está a nossa vitória? Pela fé. Pela fé vencemos todos os obstáculos
da nossa chegada ao céu. E em Hebreus capítulo 12, versos 5 até o 11, esse é o último texto que estaremos lendo. Hebreus 12, versos 5 a 11. Inicio a leitura. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho? A quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aí está. Ou seja, essa palavra de Hebreus, encaixada nesse particular desta lição, murmurações do povo, repreensões de Deus. Em alguns momentos Moisés e Arão são o socorro, por entrarem com a autoridade que têm e a liberdade que têm, como constituídos a favor do povo, para clamar pelo povo, e Deus ouve. Mas fica a lição: é Deus que conduz o povo pelo deserto. Está difícil a sua caminhada? Não murmura, tenha paciência. É uma das palavras também que está escrito em Hebreus. Falta paciência. Precisamos ter paciência. É Deus, nosso Pai, que agora nós o chamamos de Pai. Nossa intimidade deve ser essa. Então não vamos murmurar contra o Pai. Vamos entender que Ele está permitindo, conduzindo por esses caminhos difíceis, mas é para nosso ensino, para nossa disciplina, ou mesmo para o que está ruim em nós se manifestar e no deserto acabar esse assunto. Porque na verdade, nessa particularidade, Deus açoita não para matar, açoita para corrigirmos e permanecermos vivos. O chicote, o açoite vem, mas a morte não chega. É a realidade de Deus para conosco. Então, está difícil? Paciência, mas vai acabar. O Jordão é logo ali. Canaã é logo ali também. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês
Os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagens, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.